Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Moramundo e nós vamos a mais um assunto muito interessante. Estamos falando sobre didática do José Carlos Libânio, tá certo? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre estruturas na didática, coisas que você precisa ter a ciência e aplicar na sua dinâmica didática, tá? E hoje eu quero falar o seguinte sobre assegurar a relação conhecimento-prática. Quer dizer, um dos trabalhos do professor, importantíssimos, é assegurar essa dinâmica de conhecimento e prática, tá? Da questão teórica e da questão prática. Por que que isso precisa ser assegurado? Porque conforme eu for explicando, você vai ver que existe uma necessidade do mundo real, tá? Uma necessidade da realidade em dominar tanto a questão prática quanto a questão teórica daquilo que o estudante está aprendendo, tá? Então isso é muito importante. Então essa é a grande questão, tá? É você conseguir trabalhar a questão prática em um determinado nível e a questão teórica em um determinado nível também e fazer com que esses dois apareçam no conhecimento daquele indivíduo, tá? Bom, vamos lá então. E qual é o ponto aqui? O ponto que a gente vai ver é estudos, na verdade, o estudo, né, dos conhecimentos sistematizados, tá? O primeiro ponto importante é que o estudo dos conhecimentos, ele é um estudo sistematizado. Então, existe um sistema importante que pode ser dentro da própria didática, tá certo? Mas existe todo um estudo sistematizado e ele tem um porquê. Então, quando o professor vai elaborar todo um sistema de conteúdo, todo um plano de aula, existe uma sistematização daquilo. E é importante o indivíduo absorver esse conteúdo dentro dessa sistematização. Por quê? Porque essa sistematização não é somente porque o professor teve a ideia ou porque o Estado teve aquele tipo de ideia de educação, de formulário, é porque o MEC decidiu e porque sim. Mas existe, principalmente nos tempos de hoje, alguns motivos muito importantes para a estrutura do conteúdo ser como é, tá? Bom, primeiro ponto importante é o seguinte: dentro do conteúdo sistematizado que a escola vai receber e que o professor vai ter que aplicar, existe ali uma exigência ou exigências, tá certo? Da vida prática. Então, por exemplo, atualmente nós temos uma matéria que eu acho que projeto de vida. Meu, essa matéria aí já foi e já voltou com vários nomes diferentes. Projeto de vida é uma coisa que em ONGs era muito trabalhada com os educadores que principalmente trabalhavam cidadania, né? Alguns professores de informática em ONGs principalmente trabalhavam cidadania. Vários tipos de educadores em ONGs trabalhavam cidadania e trabalhavam isso. Trabalhavam aquelas matérias que são exigências da sociedade. Então, quer dizer, uma das coisas que está dentro do seu plano ali é uma exigência da sociedade. Por exemplo, uma dessas exigências é você estar preparado para fazer uma prova para entrar numa faculdade, para entrar num curso técnico, ou até mesmo fazer alguma provinha de emprego, tá? Por exemplo, o domínio de uma matemática básica, de um português de uma gramática básica, um conhecimento básico em história, até mesmo para empregos, né? Que não sejam concursos públicos, até mesmo em situações privadas, muitas vezes aparece uma provinha ou outra aí para testar o teu conhecimento, o teu domínio em alguma área específica. Então, quer dizer, a sociedade vai exigir um certo tipo de conhecimento. O papel da escola, dentro dessa didática, é pegar um pouquinho disso que a sociedade está pedindo e colocar para o aluno aprender, ou para o aluno pelo menos desenvolver a capacidade de pensar sobre aquilo e quando chegar naquela situação conseguir resolver. Vou dar um exemplo bobo, tá? De como a sociedade exige coisas da gente e essas coisas aparecem na escola e às vezes a gente não percebe. Eu trabalhei, por exemplo, em mercado, né? Eu era líder de setor, já fui... Trabalhei ali como repositor, depois fui para a liderança. O que eu vi nesse caminho? Eu vi a dificuldade que as pessoas têm em organizar, em sistematizar o serviço, em tornar aquele serviço bem melhor desenvolvido, com uma capacidade maior, pelo simples fato dela não ter uma mente
mecanizada, sistematizada, uma mente que funciona de uma forma logística, tá? Até em coisas bobas. Por exemplo, você vai no mercado, na prateleira, e você vai pegar alguma caixinha de alguma coisa. E você olha e, se aconteceu isso com você, deixa aqui, ou com alguém que você estava, deixa nos comentários. E você viu que não dava para tirar o bendito do produto da prateleira. Porque a prateleira tem esse tamanho, cabe 3 produtos, só que cabe 3 produtos, só que fica sem espaço para você tirar eles. E o último produto não dá para você puxar para dar espaço, porque ele tá meio que encaixado em cima de uma plaquinha assim que tem preço. E você fica, caramba, eu vou ter que ter um trabalhão para tirar esse produto. Vou ter que tirar o da ponta ou puxar e ele vai meio que cair, eu vou ter que segurar. Que horas bolas aconteceu com o repositor nesse momento? Falta de experiência. Mas mais do que falta de experiência ou falta de atenção, existe uma falha básica no pensamento logístico dele, que é um pensamento de organização das ideias, proporções, dinâmicas de real, de movimento, de relação com as coisas, com os produtos. Isso a gente vê, por exemplo, em joguinhos de celular, que é de montar coisas. Um joguinho que ensina muito logística pra gente é aquele joguinho onde cai frutas, legumes e verduras assim, e você tem que fazer uma fileirinha com 3 ou com 4. Quando você tem um tempo e tal. Quando você faz a fileirinha, aquela fileirinha é eliminada e você ganha ponto. O seu papel é fazer o máximo de fileirinhas possíveis para serem eliminadas para você ir ganhando ponto. É todo um jogo logístico. Opa, se eu puxar esse daqui para cá, essa maçãzinha verde vai cair. Eu já tenho 2 aqui, se eu puxar o outro, cai essa terceira, eu elimino essa. Esse jogo de logística faz com que a facilidade de você pensar em organização, em praticidade, em movimentação em relação com as coisas, faz com que você melhore isso no mundo real. Então o fulano que colocou aquilo lá, ele não pensou na hora que tipo alguém precisa tirar. Então não precisava ter a última fileira, por exemplo. Deixa as 2 aqui, o pessoal vai pegando livremente de uma forma mais prática, né? Às vezes só o fato de ter prático, você pega 2 e leva, em vez de pegar só um. Ali no momento da frustração de não conseguir tirar nenhum, às vezes você só leva um mesmo e acabou, tá ótimo. Só pela frustração de você ter tirado, ter tomado alguma coisa. Então olha só como é que algumas exigências, algumas capacidades que o ser humano precisa ter para viver em sociedade, se desenvolver, elas vão aparecer na escola, né? Brincadeira lógica, organização de sala, organização de turma, horário, disciplina, uma série de coisas importantes no ambiente da escola e na matéria. Como por exemplo, isso daqui é legal, ó. Surge, né, um debate dentro do grupo dos alunos que é o seguinte: eu descobri que é direito meu eu sair a hora que eu quiser pro banheiro. Legal, parabéns. Só que para que serve a regra de organização dos banheiros, de uso do banheiro? Por exemplo, não pode ir no banheiro depois do intervalo. Por quê? Porque você tem um intervalo para ir no banheiro. Mas eu não senti vontade de ir no banheiro. Beleza. Aí tem que ser conversado. Acontecer 1, 2 vezes, beleza. Agora ficar acontecendo direto, ou tem algum motivo específico, ou você tem algum problema. Porque geralmente a rotina básica é que o corpo vai se adaptando aos horários disponíveis. Então, por exemplo, tem gente que não vai no banheiro no serviço, no trabalho, ou na escola, na faculdade, no curso, mas vai em casa. O organismo se regulou para isso, ele não quer ir lá. Então você poderia até sentir vontade de ir no banheiro naquele lugar, mas você não vai porque o organismo falou, não, eu não quero ir nesse lugar. O seu psicológico falou, a gente não vai usar esse lugar não. Segura aí que quando a gente estiver em casa a gente usa o banheiro. Beleza? Beleza. Então o organismo ele vai se regulando. Contando com essa prática, com essa capacidade que nós temos aí, que vai sendo desenvolvida, então é organizada essa ideia. Por quê? Porque existe realmente a lei, ali a determinação de você não precisa pedir, né, para sair da sala. Só que isso abre espaço para acontecer muita coisa desnecessária. Muita gente sair da sala para ir fazer brincadeira lá fora, usar isso de forma negativa, vai tumultuar a sala porque pode ficar um entra e sai. Então existem regras que são para organização para um benefício geral, certo? Para um benefício geral. Então quer dizer, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo a escola junto com os seus professores,
os instrutores ali, passar todo esse conteúdo aonde dentro desse conteúdo tem exigências da sociedade, que esse indivíduo precisa absorver, precisa aprender, para quando ele cair direto na sociedade, na sua dinâmica, ele conseguir desenvolver de uma forma melhor possível, certo? Então, essas são as exigências da sociedade. E um outro ponto, a gente está falando do que tem dentro do estudo sistematizado. Por que esse estudo é desse jeito, tá? E aqui eu não estou entrando no mérito se é positivo ou negativo. Eu estou falando o que tem dentro dele, tá? Outra coisa é a preparação para o mundo. Então existem várias coisas, como eu disse agora, que estão te preparando para o mundo, tá? Existe, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Te preparar para o mundo do trabalho, né? Que é uma coisa mais concreta, mais dinâmica. Outra coisa é te dar um pouco de cidadania, né? Que aí já não é no mundo do trabalho, é no mundo de convivência social. Então, por exemplo, essa questão de pegar a fila para pegar o lanche, tem uma certa quantidade de lanche e tem um certo tipo de lanche. Não é self-service, não tem o que você quer na hora que você quer. Não é bagunçado, porque no mundo não é assim. A não ser que você pague, nem pagando. Você paga, vai no self-service, tem um ovo um omelete, tem um ovo frito. Mas não tem ovo cozido. Sinto muito, não dá pra cozinhar o ovo pra você, só porque você quer um ovo exclusivo. Então veja bem, isso é sociedade de verdade. Não é você ir lá olha, eu quero do jeito que eu quero e acabou. Trabalho tem hora pra sair, tem hora pra entrar no seu emprego. Curso também. Meu negócio, vou montar o meu negócio para trabalhar para mim. Aí você cai na ilusão de achar que vou trabalhar para mim, vou ter tempo, trabalho quando eu quero. Você pode até trabalhar quando você quiser, mas você vai passar fome. Porque você precisa sistematizar o seu modelo de trabalho para ser produtivo, para ser rentável. E a escola vai passando isso. Fila, organização, horário, né? Você sofrer as consequências daquilo que você faz que afeta você de forma negativa e os outros da sociedade. Então vejam só, tem uma preparação no conteúdo. Pode ser não tão evidente, pode ser que os adolescentes e as crianças não sintam isso de forma direta, mas principalmente de forma indireta, isso vai regulando e vai educando a pessoa a entender, pelo menos de forma básica, a importância dessas coisas e ver isso na sociedade, que é assim que funciona. Então, quer dizer, a gente tem, dentro desse conteúdo sistematizado que vai ser passado para o público, uma primeira coisa, que são essas exigências da vida prática, no mundo prático. Depois a gente vai ter esses elementos que vão te preparando para esse mundo prático, né? Preparando para que você desenvolva uma capacidade de estar no mundo, de desenvolver no mundo e participar da sociedade, certo? Quer dizer, tem várias outras preparações para o mundo dentro desse conhecimento, tá? Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é o estudo do conhecimento sistematizado. O que tem dentro dele e por que ele é importante. Certo? Curtiu até aqui? Gostou? Tá bacana? Vai lá e escreve assim, didática, que eu sei que você já chegou até aqui, entendeu e gostou. E já compartilha lá na sua faculdade esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem uma galera precisando desse conteúdo. Certo? Segundo ponto importante, né? Dominar conhecimentos é saber explicá-lo. Outro ponto importante de assegurar a relação conhecimento e prática é entender que isso é o seguinte: dominar o conhecimento, você passar um conhecimento para uma pessoa, tanto prático como teórico, é você entender que ela dominar esse conhecimento é saber aplicar o conhecimento. Então, assim, essa é a relação entre conhecimento e prática. Conhecimento e prática não é você. Vou dar um exemplo bem legal aqui, ó. Vi um livro aqui. Não é você explicar o que é um sertão. Sou professor de geografia, vou explicar o que é um sertão. Deu a louca, vou passar o livro Os Sertões. Euclides da Cunha, que é o meu desafio atual. Tô apanhando para ler isso aqui, uma linguagem rebuscada. Ele escreveu isso daqui em 1910, se eu não me engano, 1905. Foi lançado isso daqui, eu acho que em 1910. Foi publicado em 1902. Então tem mais de 100 anos a linguagem desse livro aqui, tá certo? Tô apanhando, mas tô adorando. Aí você vai e passa. Galera, não sei o que, vamos falar um pouco sobre sertões, porque o primeiro capítulo, a primeira parte desse livro, são 3 partes, vai falar sobre a terra. O Euclides da Cunha vai descrevendo a dinâmica até chegar nos sertões, da onde ele tá até chegar nos sertões,
como a fauna e a flora vai mudando e como isso vai afetar e vai construir o que é o povo que ele vai alcançar para falar de Canudos ali. Beleza. Muito lindo, muito legal, muito bacana. Se você nunca foi pro sertão, pro Ceará, pra Bahia, para um lugar mais parecido, isso daqui nada vai ser muito parecido. Você vai ter uma figura fantástica de tudo isso, ficcional, muito legal. Mas na prática você não vai ter a sensibilidade de entender isso. Pra mim tá sendo legal porque eu já fui para dois lugares parecidos, então pra mim é interessante. Isso me dá uma potência na minha capacidade de pensar e de construir ideias sobre que tem a ver com geografia, com questões de mapeamento e tantas outras, né? Então quer dizer, isso é o conhecimento. Agora dominar o conhecimento é aplicar. Aplicar é o que? É você pegar esse conhecimento geográfico, topográfico, interessante, e você conseguir fazer ele funcionar. Você entender aquilo na prática. É, por exemplo, você levar a molecada. Aí eu tô falando de São Paulo, pátio do colégio. Pátio do colégio, pega uma molecada, vai a turma em 3 vezes, porque levar 30 alunos lá é pedir pra dar ruim. Leva em 3 grupos, 3 dias diferentes. Entra lá dentro, vai ter uma porrada de coisa da hora, que é um museu lá dentro do pátio do colégio, né, aqui no centro. E uma das coisas mais legais é que tem a maquete de quando São Paulo começou ali naquele local. E uma coisa que você entende na maquete, que vai ser explicada, que é sensacional, é que ali onde você está naquele momento, tem uma igrejinha, que é o pátio do colégio, e ali tem uma espécie de vilarejo cercado, tem igrejinha ali, tem uns índios, blá blá blá, escolinha, outra igreja, e ali você tem então um lugar que foi previamente pensado onde se instalar aquelas pessoas, e você vê que tem um propósito geográfico, que é um lugar alto, principalmente serve para evitar ataques repentinos. Então você tem ali uma vigilância, você está no lugar alto, né? Então existe um trabalho complicado para se chegar naquele local, principalmente naquele momento onde a floresta e a mata ainda é meio densa. Então para você chegar ali, você está em desvantagem, até porque quem ataca de cima, quem se protege de cima está na vantagem, tá? Então quer dizer, parece que não, mas você vai vendo como é que funciona a dinâmica de poder. De estabelecer poder, de estabelecer relações sociais, relações políticas. Isso é uma questão prática. E você vai ver na história como é que funciona, o que chama a atenção, o que domina. Né? Certo momento, quando a igreja começou a ter muito poder, as catedrais altas para mostrar imponência. Depois, quando sai o poder da igreja, entra o poder do capitalismo, prédios comerciais altos, aquelas Wall Streets, a Avenida Paulista, aquelas avenidas enormes com um monte de prédios comerciais econômicos, mostrando a imponência do capital. Tamanho, proporção, dinâmica, polícia para tudo quanto é lado, porque tem que ser preservado aquela dinâmica do capital, os templários tem que ser preservado a rigor o pensamento da igreja. Então olha só, leva a galera, mostra e fala. E aí lá no pátio do colégio você consegue sair, porque você tá. Aquela igrejinha que você tá vendo ali na maquete, e aquele lugar alto, é onde você tá. E aí você tem o prazer de sair dali, abrir a porta, sair ali, e tem a garagem. Quando você vai até o muro da garagem, que é uma grade, você olha e você vê uma parte de São Paulo enorme. Como ela baixa, você tá no lugar alto. Aí começa a fazer sentido. Você fala, caraca, que doideira. É verdade, cara. Era um trampo pra chegar aqui em cima. Aí você olha assim as avenidas e tal. Lógico, muda um pouco da configuração, da altura, tudo, porque tem todo um esquema de modernização da cidade, reconstrução de alguns ambientes. Mas aquela dinâmica mais importante, ela está ali na sua... Você está ali, na verdade. Você não tá vendo a maquete. Você está indo além daquilo. Então, quer dizer, você começa a ter contato com uma coisa muito importante real, que é o conhecimento se transformar e ser aplicado na prática. E aí está um conhecimento válido, tá? Então, quer dizer, a questão do conhecimento em si e a relação de teoria e prática tem que acabar onde? Tem que acabar em aplicar essa teoria no mundo real. Quando as pessoas aprender a aplicar, aí o conhecimento vai começar a ser um conhecimento consolidado, real, de verdade.
Veja que a gente está falando de duas coisas que estão interagindo, não uma coisa só. Estamos falando de teoria, estamos falando de prática. É, por exemplo, a aula de biologia, fotossíntese, plantar um feijão. É exatamente isso, certo? Então, essas são características importantes. E o conhecimento ele vai servir para várias coisas, né? Então, assim, ele tem como uma dinâmica muito importante ele ser aplicado na realidade, né? O conhecimento é para isso. E só que ele vai servir para várias coisas. Por exemplo, aqui um exemplo de 3 questões, né? Conhecimento vai servir para explicar, né? Então veja, é menos prático, é mais teórico nesse sentido, né? Ele vai servir para explicar. Eu tô aqui, eu não tô tendo nada de prático com você nesse momento. A gente está teórico, tá? Estamos teórico aqui conversando e você pode aplicar a dinâmica prática que eu estou te ensinando, por exemplo. Só que é um conhecimento explicativo que eu estou passando para você. É um certo tipo do conhecimento, né? Uma certa dinâmica do conhecimento. Outra dinâmica é o conhecimento por ele mesmo, é acúmulo de informação, acúmulo de reflexão sobre a informação, dinâmica, né? Outro tipo de onde funciona o conhecimento, para que serve o conhecimento, é nos processos naturais também, para entender os processos naturais, até porque nós estamos num mundo onde as coisas vão funcionando, nós vamos entendendo, né? Isso faz com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, pelo menos essa é a ideia, onde nós nos desenvolvemos. A tecnologia se desenvolve exatamente por isso. Por quê? Porque você está ali aprendendo os processos naturais, desenvolvendo esses processos naturais. Eles são tecnologias que vão evoluindo e vão servindo à própria humanidade, tá certo? Então você descobre o químico, a sociedade cresce pra caramba, fica dificílimo plantar e produzir para todo mundo. Então você precisa plantar muito mais, então você planta muito mais, só que morre muito, e aí você não consegue exportar de um estado para o outro uma coisa importante que o estado vizinho não tem. Então, para isso chegar vivo lá, para a banana chegar boa, aí você descobriu o químico, você começou a desenvolver o químico e descobriu que você está gerando químicos tipo agrotóxicos que seguram o desenvolvimento daquela fruta, legume, verdura por mais tempo e faça com que ela consiga chegar inteira e comestível e consumível em outro estado, tá? O que é isso? São conhecimentos práticos dos processos naturais, de tudo aquilo que nós consumimos e que nós temos contato como seres humanos na sociedade, tá? Então, é para essas coisas que o conhecimento serve. Lógico, tem outras linhas, só que essas 3 são as principais, certo? E aí, como a gente já viu, né, e o conhecimento ele serve para transformá-los, né? Transformar tudo isso. É para isso que o conhecimento serve, para transformar as coisas, né? Afinal de contas, para que você tenha um conhecimento se você não vai aplicar de alguma forma e que vai transformar alguma coisa? Todo conhecimento aplicado, ele transforma alguma coisa. Lembra lá no primeiro vídeo que eu fiz de história da educação? Ó, esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo. Por que eu vou deixar ele aqui embaixo? Porque é um vídeo lendário do canal. É um vídeo que tem mais de 70 mil visualizações. Então você precisa ver. É um vídeo simples, mas eu sou muito conciso, muito direto. E educação vai ser isso. E conhecimento vai ser isso. Um conhecimento sem aplicação prática é um conhecimento morto. E toda vez que eu me comunico com você, por mais simples que seja, eu estou passando um tipo de conhecimento. Então, a todo momento nós estamos fazendo o quê? Uma transformação. E o conhecimento tem essa missão, certo? Depois que acabar o vídeo, vem aqui no link e vê o videozinho top do canal, tá? A ligação entre teoria e prática. E aí você precisa entender a verdadeira relação de teoria e prática. Aqui não, lógico, é muito bonito quando a gente vê, né, alguém explicar ou ver a prática da teoria, né? Tipo assim, pô, eu ensino fotossíntese, ensino as paradas, e é legal fazer uma coisa prática. Eu acho que o mais legal é plantar, é colher, é desenvolver, é mexer com gene, dessecar um sapo, uou, é da hora. Só que não é só isso. E existem linhas de professores teóricos que acham que só a teoria tá bom. Tem uma linha de professores práticos que acham que a prática é suficiente, teoria tem que estar só empurrando a prática, né? Mas ela não tem nem que aparecer direito, tem que ser uma coisa muito sutil, ou ela tem que ter um espaço muito reduzido, e ela só tem que levar a prática, 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 como se não existisse teoria pela teoria, tá? Então quer dizer, na realidade, o que acontece é que os dois têm que estar mesclados. Tanto é que o conhecimento, na verdade, ele faz uma transição.
vezes ele aparece na prática e vai para a teoria, vezes ele vai aparecer na teoria e vai para a prática. Então ele acontece essas duas coisas, né? Às vezes antes do cara descobrir a teoria da coisa, ele fez a coisa. Então ele acabou misturando um processo químico e gerou alguma coisa, virou, sei lá, cola. E ele tá fazendo aquele processo químico direito, só que ele não sabe nada daquilo. Ele só sabe que misturar esse trem que ele pegou uma gosma ali e misturar com a água do mar com sal e fazer um slime e dá certo. E ele tá fazendo isso todo o tempo. O dia que ele fizer a mistura errada, dá ruim. E ele não vai saber o porquê. Isso é um conhecimento prático, tá na prática, sem o teórico. Então qualquer situação diferenciada te tira do ângulo, faz com que você não consiga produzir e reproduzir aquilo novamente. Então, com a teoria, você vai estudar e entender de fato como é que aquilo aconteceu. A partir do momento que você tem essa regra, essa norma, esse esqueminha, você pode reproduzir isso de várias formas. Outras pessoas podem reproduzir isso, isso pode se desenvolver. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é conhecimento que começou na prática, depois virou teoria. Assim como tem teorias que conhecimentos que começaram com teorias e foi se desenvolvendo até virar uma prática, certo? Então isso é muito importante para entender a dinâmica de como do porquê também é importante a teoria e a prática, e de como essas duas vão se transformando e vão uma agregando a outra, certo? A teoria necessária. A teoria é necessário, tá? Não adianta. A teoria vai ser necessária, por exemplo, vamos dar dois exemplos aqui, ó. História e matemática. São conteúdos onde você vai aproveitar de forma secundária. Você vai estudar história pra caramba, um calhamaço, por exemplo. Eu tô, como eu já mostrei aí, né? Euclidão aqui, livro gostoso, difícil, mas gostoso. Caraca, eu vou curtir muito isso daqui. E é teoria, galera. É teoria, é relatos. Isso vai ser aproveitado de forma prática para mim, principalmente para uma análise política nacional. Então isso daqui vai ser muito importante por causa disso, porque eu adoro história. Então, quando eu for para a política nacional fazer uma análise, que aí eu vou entrar num ponto mais prático de militância e tudo mais, isso daqui vai se tornar importante, mas de uma forma secundária. Primeiro é só teoria, é só reflexão, só entendimento, só anotação, tá? Conhecer aquilo que eu não vou ter contato. Eu não vou no sertão estudar o sertão. Eu vou ter contato teórico com isso daqui. Então é importante a teoria clara, bem passada, construída, desenvolvida. E aqui no canal você tem uma mega playlist de didática, tá? Só você vir procurar. Quando acabar o vídeo, vai estar os quadradinhos assim, vai estar a playlist de didática lá, tá? Clique e assiste. Então, tem tudo essa importância. Por exemplo, matemática. Matemática é muito teórica. Você geralmente vai aplicar na prática matemática no campo de trabalho, no campo do curso, não na escola. Os alunos vão começar a entrar com treina, com 1000 coisas e começar a fazer um monte de coisa com matemática. É muito mais teórica do que prática. Pode ter prática na escola? Bacana, eu acho maravilhoso. Né? Vamos medir aqui o metro quadrado disso aqui, vamos para a parte da física. Se aqui tem tantos metros e cada quanto de água eu consigo colocar, se o volume de água é X, você consegue fazer um negócio legal, né? Ó, galera, eu vou pegar um quadrado de vidro, vocês vão medir, eu vou encher de água, vocês vão falar quanto de água tem, qual é o peso do negócio, vamos brincar de física, tal. Bacana. Só que é uma coisa muito simples. O bicho vai pegar quando você vai para uma área específica onde vai ter que calcular, vai ter que montar toda uma estrutura real sobre aquilo, tá certo? Então, quer dizer, a teoria é extremamente necessária, tá? Então, tanto quanto a prática. Então, os dois ali estão mesclados nessa necessidade, né? Por isso que tudo isso tem a ver com essa estrutura que eu estou passando é uma estrutura que é pensada para, como a gente disse, assegurar a relação conhecimento-prática, né? Conhecimento e a prática. O conhecimento prático que eu digo é teoria e prática. É relacionar isso daqui. Isso que tem que ter, essa visão que você tem que ter como professor, pedagogo, instrutor, educador, de passar o conhecimento e ver que existem essas possibilidades. E ele nem sempre precisa ter a prática naquele momento. Às vezes está no ambiente que não dá para dar uma prática daquilo, né? Dá para dar um negócio muito pequenininho, tal, mas geralmente você vai ficar na teoria, ou um ambiente onde você vai ficar muito na prática, menos na teoria, né? Então, quer dizer, é uma visão que tem que se entender a importância de assegurar, né, o conhecimento,
teórico e o prático, porque esses dois eles são bem encaixados e eles cumprem um papel extremamente importante e completo para o indivíduo, certo? Bom, e recomendações, então, o que eu posso fazer hoje, né? Vamos lá, eu vou ler aqui recomendações, mas eu não vou explicar. Por quê? Porque eu tenho videozinhos onde eu explico cada uma dessas. Então explicar aqui vai ficar muito longo. Então 30 minutos de vídeo, galera, muita coisa bacana. Muito exemplo, né? Que vai te agregar. Então eu vou explicar isso em outros vídeos. Vem aqui na playlist didática, que vai estar lá os videozinhos capa azul. Tu vai curtir pra caramba. Então eu vou ler pra você entender dicas, né? Ele vai falar o seguinte. Com isso, enriquece nossa atuação na vida prática. Com tudo isso que eu falei, vai enriquecer a nossa ação na vida prática. Aí vai falar assim, ó. Algumas recomendações práticas para entender... para atender a este princípio, né? Então, assim, na prática, pega isso que eu estou falando aqui e você vai começar a aplicar esses princípios que eu expliquei todos. Olha que interessante. Primeiro, e já tem vídeo aqui no canal disso daqui, ó. Estabelecer sistematicamente vínculos entre os conteúdos escolares, as experiências e os problemas da vida prática. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Entra na playlist e dá uma olhadinha. Outro, também já tem vídeo. Exigir dos alunos que fundamentem com o conhecimento sistematizado aquilo que realizam na prática. Isso aqui é sensacional. Também tem vídeo aqui, ó, na playlist de didática. Já falei. Vai acabar o vídeo, tem aqui em cima, clicou, vai lá, tá? Terceiro, esse eu não tenho certeza se tem no canal, mas procura lá. Mostrar como os conhecimentos de hoje são resultados das experiências das gerações anteriores. Em atender necessidades práticas da humanidade e como servem para criar novos conhecimentos para novos problemas. Sensacional, né? Bom, então acho que é isso, certo? O que nós vimos hoje é assegurar a relação conhecimento e prática como um efeito da sua didática. Na sua didática tem que ter isso. Assegurar a relação conhecimento-prática, tá? Teoria prática. Que isso a gente já viu no conteúdo todo aí, que é muito importante e essencial para um bom desenvolvimento de conhecimento e vida prática na vida do indivíduo, certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido, espero ter contribuído para a sua vida acadêmica, escolar, como professor, sofredor, educador, certo? É isso aí, tamo junto, gostou? Compartilha, pelo amor de Deus, esse vídeo. Tamo junto, até o próximo e até mais.